É, pessoal, a Activision conseguiu. Eles levaram o Call of Duty a um ponto que não tem mais volta. E eu vou falar pra vocês que eu nunca tinha visto um jogo em um estado tão ruim quanto Call of Duty no momento. Claro que se a gente pegar jogos indie de desenvolvedores menores, vão ter jogos com mais bugs e menos features. Mas a grande questão do COD é que é um jogo AAA, ou seja, orçamento bilionário, e mesmo assim tem todos os problemas que tem. Eu trabalho com desenvolvimento de software há quase uma década, e nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês por que esses problemas estão acontecendo no desenvolvimento do jogo, o que a Activision tem que fazer pra resolver e, mais importante, por que eles não vão conseguir resolver todos os problemas. Vamos começar falando de por que esses problemas acontecem. Mas para isso, a gente precisa entender um pouquinho de um conceito chamado abstração. Um dos pilares não só de tecnologia, mas da humanidade, é o conceito de abstração. A ideia de que a gente inova e desenvolve em cima da inovação e desenvolvimento de outras pessoas que vieram antes da gente. Por exemplo, um cozinheiro que trabalha em um restaurante, ele não precisa saber como funciona o processo de criação do fogão para poder cozinhar. As pessoas da empresa de fabricação do fogão não precisam saber do processo de criação do aço usado para montar o fogão, e assim por diante. A gente chama isso de camadas de abstração. Em desenvolvimento de jogos, as camadas de abstração são essenciais. Imagina se o engenheiro de software precisasse se preocupar com todos os zeros e uns que são enviados para o processador. O desenvolvimento de um só jogo ia levar literalmente décadas. Afinal, se o fogão não funciona, o bolo não cozinha, mesmo tendo a receita certa. Então, por exemplo, no Warzone, existia um bug que quando você pulava de uma escada, o personagem automaticamente abria o paraquedas, fazendo com que fosse muito difícil você conseguir fugir de um inimigo se ele começasse a atirar em você enquanto você estava subindo ou descendo uma escada. Parece um erro simples de resolver, certo? Mais ou menos. Agora que você já sabe sobre as camadas de abstração, pensa que esse bug pode acontecer por um erro em qualquer uma das camadas. Claro, ele pode ser um erro na camada de cima, no simples ato de soltar a escada, mas também pode ser um erro mais complicado, como por exemplo, no mecanismo de comunicação do jogo com o controle. Sei lá, tô inventando. Então, vamos tentar colocar isso tudo no contexto do COD para entender a bagunça que isso vira. Imagina um engenheiro de software recém-contratado pela Activision, o Josney. Josney ficou responsável pela implementação da mecânica de pular de uma escada. Beleza. O Josney, todo orgulhoso com seu novo trabalho, começa a trabalhar nessa mecânica super essencial pro jogo. Então quando ele termina, ele descobre que em certos casos, o personagem abre o paraquedas automaticamente quando ele pula da escada. Beleza, erros fazem parte do processo de desenvolvimento de software. Quando ele vai investigar, ele descobre que o problema não está no código dele, mas na verdade está no código do Edu, um outro engenheiro que implementou o código que faz a comunicação do controle com o jogo. Daí o Josney procura o Edu para tentar resolver esse problema. Aí, o Josney descobre que o Edu desenvolveu esse sistema há mais de 3 anos para um outro jogo da franquia. Inclusive, o Edu nem trabalha mais na Activision. Agora, quem mantém parte desse código é o Guilherme, que nunca entendeu muito bem o que o Edu faz, mas sempre funcionou, então ele nunca precisou se preocupar com isso. Ficou confuso? Imagina pro coitado do Josney. Agora vamos tentar complicar esse negócio aqui de vez, ó. Essa aqui é a estrutura básica de uma equipe de tecnologia. Você tem alguns engenheiros de software, que são os que colocam a mão na massa de fato. Você tem também o gerente de produto, que geralmente é responsável por definir junto com os engenheiros quais vão ser as prioridades do time. E ele também é o cara que faz a ponte entre a equipe técnica e a equipe de negócios. E além disso, tem o gerente dessa galera toda. Juntos eles formam uma equipe. Então cada equipe é responsável por uma pequena parte do projeto. Por exemplo, uma equipe pode ficar responsável pelas armas, outra fica responsável pelos perks, outra fica responsável pelo design do aplicativo. Enfim, muitas vezes as equipes precisam interagir entre elas. Então no nosso exemplo, o Josney pode ser parte de uma equipe, enquanto o Guilherme faz parte de outra equipe. Complicou mais ainda? Beleza, então vamos continuar porque ainda não acabou, vai complicar mais. Essa aqui é a lista de empresas envolvidas no desenvolvimento do Call of Duty atualmente. Imagina como é que vai ficar essa bagunça quando o Josney precisar do código de uma pessoa que trabalha em outra empresa desse ecossistema. Dá até uma dor de cabeça só de pensar na bagunça. O motivo de existirem tantos desses problemas no Call of Duty é justamente esse. É uma base de código que já começou a ficar bem antiga. E todos os anos, os desenvolvedores criam mais e mais camadas de abstração em cima do código antigo. Então acaba virando uma bola de neve, até chegar em um ponto em que o jogo fica inviável tecnicamente. Impossível
impossível de corrigir até os bugs mais simples. Acredito que todos os anos eles acabem aposentando, digamos assim, parte do código e criando partes novas. Mas até mesmo pela minha experiência, essa parte de refatorar o código, ou seja, melhorar, limpar, acaba ficando sempre de lado por questão de prioridades mesmo. Mas isso tudo é só uma parte do problema. Uma outra coisa que eu acho que é um problema muito mais grave da Activision é a questão de comunicação. Eles prometem coisas que eles não entregam e eles falam que vão consertar coisas que eles não consertam. E nesse ponto eu vou falar um pouquinho dos fatos de por que isso acontece, mas eu também vou dar um pouquinho da minha opinião. Esses dias eu tava lendo os patch notes da Season 2 do Black Ops 6 e pensando um pouquinho além daquilo que estava escrito, aquilo tudo era muito familiar para mim. Não o que estava escrito, mas todo aquele processo de contar o que tinha sido feito naquele ciclo. Lembra que eu tava falando da estrutura das equipes que trabalham nessas empresas? Então, eu posso dizer com 99% de certeza que quem escreve esses patch notes acaba sendo o gerente de produto. Ele é o cara que fica responsável por fazer essa comunicação do que a equipe conseguiu realizar no último ciclo de desenvolvimento. Talvez no caso de um projeto como esse, até tenha revisão de outras pessoas, por ser um conteúdo muito sensível e público, mas no geral quem monta aquilo é o gerente de produto. Quando eles vão iniciar um novo ciclo de desenvolvimento, o gerente de produto senta com os engenheiros e, baseado nas necessidades do negócio, eles definem o que vai ser feito naquele ciclo. Eles literalmente olham para o backlog de tarefas e cada um escolhe no que vai trabalhar naquele ciclo. Vocês já viram o Trello da Treyarch? É mais ou menos aquilo lá. Se você nunca viu, eu vou deixar o link na descrição. Lá eles mantêm algumas das coisas que eles estão trabalhando. Então, quando alguém reporta um bug e o bug é confirmado pela empresa, ele entra para o backlog das equipes responsáveis e, basicamente, no início do ciclo de desenvolvimento, essa tarefa vai ser designada para o engenheiro responsável. Foi assim que o nosso camarada Josney pegou a tarefa do bug do paraquedas na escada. A questão é que no momento que as tarefas são definidas e designadas, o gerente de produto pergunta para o engenheiro: "Senhor engenheiro, quanto tempo o senhor acha que vai demorar para fazer essa tarefa?" O engenheiro responde baseado no que ele sabe naquele momento, mas muitas vezes, como a gente já conversou, o engenheiro não sabe que o problema é muito mais profundo do que ele imagina. Por isso tem essa variação tão grande entre o que eles dizem que estão fazendo e o que de fato acaba sendo entregue. Mas enfim, chega o final do ciclo do desenvolvimento, mais conhecido como sprint, e o gerente de produto se reúne novamente com os engenheiros e fala: "Caros amigos engenheiros, no início desse ciclo a gente se comprometeu a completar as tarefas A, B, C e D. O que a gente completou de fato?" E aí os engenheiros reportam o que foi completado ou não. E isso é o que o gerente acaba incluindo nos patch notes. Isso varia muito de empresa para empresa e de projeto para projeto, mas nem sempre o gerente de produto é uma pessoa com conhecimento técnico. Então, muitas das vezes, ele não sabe exatamente o que é aquilo que ele está colocando nos patch notes. Ele simplesmente coloca o que o time dele disse. Sim, palavra por palavra. Por isso, muitas vezes, a gente vê atualização de coisas que não fazem o menor sentido. Muitas vezes o engenheiro quer exagerar o trabalho que foi feito, ou ele simplesmente usa um termo que é usado internamente. Eu ainda quero fazer um vídeo específico falando sobre o anti-cheat do jogo. Mas, por exemplo, no último patch notes, que foi o da Season 2, na parte de anti-cheat veio a seguinte atualização: Reinforced Encryption Process, que seria basicamente processo de criptografia reforçado. O que isso significa? Vai saber. Pode ser 1 milhão de coisas, mas provavelmente foi o engenheiro que reportou para o gerente de produto e ele incluiu no patch notes querendo mostrar que bastante trabalho foi completado, mesmo ele não entendendo o que é isso. Inclusive, falando nisso, o patch notes, na verdade, ele é um compilado de patch notes de várias equipes diferentes, com gerentes de produtos diferentes. Tem o gerente de produto do Ricochet, tem o gerente de produto do Black Ops 6, do Warzone, enfim. Existe também o elefante branco, que é a integração do Warzone com o Call of Duty, que adiciona um desafio técnico gigante e, na minha opinião, acaba sendo um modelo de negócio conflitante. Algumas decisões fazem total sentido em um produto live service, mas não em um produto que possui lançamentos anuais. Por exemplo, monetizar um jogo free-to-play com passe de batalha faz total sentido. Em um jogo que você paga R$300 todo ano para ter versão nova, não faz. Agora, falando um pouquinho da visão mais ampla da empresa, a Activision ela é uma empresa de capital aberto. E um dos problemas que acontece quando você abre o capital da empresa é que você começa a sofrer pressões
por resultado de pessoas que não necessariamente têm entendimento do produto específico. Por exemplo, um gestor de um fundo de investimento que tem uma grande quantidade de ações da Activision pode forçar a barra para que a empresa não faça o upgrade dos servidores do jogo para conseguir cortar custos e aumentar o dividendo distribuído para os investidores no final do ano. Qualquer tipo de pressão que vem de cima para baixo no mundo corporativo é muito difícil de controlar. E muitas das vezes acaba chegando na base da empresa, ou seja, nos engenheiros e nos gerentes de produto. E é assim que eu acredito que eles acabam exagerando um pouquinho na hora de reportar as entregas do que foi feito. Isso são alguns dos problemas que eu consigo identificar no processo de desenvolvimento do jogo. Mas é claro, ainda tem muitos outros problemas maiores que a Activision precisa enfrentar para consertar o jogo. Por exemplo, uma outra questão que eu acho que vem do modelo de empresa de capital aberto é o da falácia do custo afundado, onde as empresas tomam decisões baseadas no investimento que já foi feito em um produto e não na melhor alternativa. Claramente, o Call of Duty tem uma bola de neve de problemas técnicos que só vão ser resolvidos jogando muita coisa fora e começando de novo, mas já foi investido tanto dinheiro nessa direção que dificilmente a diretoria aprovaria qualquer mudança drástica nesse sentido. E provavelmente um dos pontos mais importantes e um problema muito sério que ocorre na maioria dessas empresas atualmente é o que a gente chama de positividade tóxica. Positividade tóxica é a ideia de que os pensamentos positivos têm que ser priorizados em vez de emoções negativas. Ou seja, em vez de admitir que existe um problema e trabalhar para resolver, foca apenas em pontos positivos, fazendo parecer com que tá tudo uma maravilha, quando na verdade não tá, até que seja tarde demais. Dá uma olhada nisso aqui. O CEO da Microsoft disse que o Call of Duty Black Ops 6 teve mais jogadores em seu primeiro trimestre do que qualquer outro Call of Duty na história da franquia. Tá bom. Só faltou dizer que o Black Ops 6 foi o primeiro Call of Duty a estar no Game Pass já no lançamento, o que com certeza teve um impacto gigante nesse número. E além disso, o jogo não consegue reter os jogadores que começaram a jogar o jogo. Dá uma olhada nesses gráficos aqui da SteamDB. Desde o pico de jogadores no lançamento, o jogo já perdeu tudo que tinha ganhado de players novos e voltou ao nível que tinha na época do final do MW3. Se você quiser explorar um pouquinho esses dados, eu vou deixar o link na descrição pro SteamDB também. Isso aí eu acredito que já entre mais numa questão de incentivos. Qual que é o incentivo para a empresa dizer que as coisas estão melhores do que estão de fato? Bem, a diretoria recebe remuneração bônus baseado no valor da ação da empresa, ou seja, se a ação sobe, o executivo ganha mais. Quando um executivo, tipo o CEO da Microsoft, dá uma declaração dessas, para o mercado, isso parece que no futuro vai resultar em muito lucro para a empresa, o que faz com que os investidores queiram comprar as ações da empresa agora, porque os investidores querem se antecipar e comprar barato, entre aspas, tendo em vista que eles entendem que vai haver um lucro alto no futuro. Isso vai gerar um aumento da demanda pelas ações das empresas e o valor delas sobe, o que enche o bolso dos executivos de bônus e mais bônus no final do ano. E o que acontece quando os números reais vêm? Bom, a Activision atualmente está na sua maior alta histórica, mas a gente pode olhar para uma outra empresa que tinha práticas muito similares que já está sofrendo as consequências disso. E essa outra empresa é a Ubisoft. Na época do lançamento do Star Wars Outlaws, o CEO da Ubisoft deu uma declaração interna que acabou vazando, falando sobre as baixas vendas do jogo e justificou da seguinte forma: no mercado altamente competitivo de hoje, os jogadores esperam experiências extraordinárias e jogos extremamente refinados já no primeiro dia. Essa declaração é tão insana que eu não sei nem por onde começar. Quem diabos compra alguma coisa achando ruim e pensando que vai melhorar com o tempo? Insano, esse cara é totalmente insano. Pensa em Elden Ring, Black Myth Wukong, Zelda Tears of the Kingdom e me diz se foi assim que funcionou com esses jogos. Sim, tem jogos que lançam em um estado ruim e com o tempo e trabalho duro dos desenvolvedores acaba dando a volta por cima, como foi o caso de Cyberpunk, No Man's Sky, mas isso tem que ser visto como um caso de superação e exceção, e não como um modelo de negócios. Diferente da Activision, a Ubisoft já sofre as consequências dessa filosofia. Desde o final de 2023 ela vem fazendo cortes, demitindo pessoas e fechando os estúdios. O valor da ação da empresa já diminuiu mais de 85% desde o seu pico em 2021. Eu vou deixar o link para a declaração completa do CEO na descrição, caso vocês queiram se divertir um pouquinho. E é por isso que eu acho que a tendência do Call of Duty é ano após ano ficar cada vez pior, até que vai chegar um ponto em que o jogo vai ser totalmente injogável. Eles não vão conseguir captar novos jogadores e, como já está acontecendo, não vão conseguir reter a base de jogadores atuais.